Graça e paz, amados do Senhor. Aqui é o Emerson Cristiano Cireza e você está aqui no meu canal do YouTube. E eu já quero te pedir para deixar o seu like e se no final Deus tocar no seu coração de você estar compartilhando essa palavra com alguém, Deus te abençoe. Porque esse é o meio hoje que a gente tem também de estar evangelizando os nossos irmãos. E hoje pela manhã eu estava aqui nos meus estudos, estava lendo a Bíblia, que eu estou num momento aqui de jejum. E ao ler Números 22, eu não vou ler toda a passagem, irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas eu peço a vocês que depois, ou se vocês quiserem dar uma paradinha, dar um pause e estar lá lendo. Mas em resumo, o que essa passagem diz? Que Moisés, junto com todo o povo, estava avançando, pelo deserto, pois Deus já estava cumprindo, as promessas na vida do povo. E por onde eles passavam, digamos assim, eles estavam dominando, Deus estava dando o que ele tinha prometido para o povo. E ao chegarem em uma determinada região, o rei dos midianitas, o chamado Balaque, ele viu que aquele povo estava chegando, e ficou desesperado. E o que ele fez? Procurou um profeta chamado Balaão, e como esse profeta tinha fama, isso tudo está na Bíblia, tá, amados? De que o que ele abençoasse era abençoado, o que ele amaldiçoasse era amaldiçoado, ele pediu que fossem buscá-lo para que ele amaldiçoasse o povo, os israelitas, o povo lá de Moisés. E chegando lá, as pessoas que esse rei havia mandado, Balaão foi consultar ao Senhor. E Deus disse a Balaão: esse povo é povo meu, abençoado meu. Não se mete com eles, não. Aí Balaão voltou àquelas pessoas, que Balaque havia mandado e disse: olha, eu não vou com vocês, não. Deus não me autorizou, com aquele povo santo dele. Balaque não aceitou. Aí mandou outras pessoas, assim, mais importantes e com muito mais riquezas, para Balaão. Da primeira vez ele já tinha mandado algumas coisas para ele, caso ele aceitasse fazer o que ele queria. Dessa vez mandou muito mais. Aí o que Balaão fez quando esse povo chegou lá de novo, para solicitar os serviços dele, digamos assim, foi consultar a Deus novamente sobre o que ele deveria fazer. E Deus respondeu para ele: dessa vez você vai acompanhar esses homens até Balaque. Só que aí a gente chega no ponto onde chamou minha atenção, Quando o Balaão foi sair, no outro dia pela manhã, ele montou na sua mula, no seu jumentinho, para ir para onde Balaque estava. E aí tem aquela famosa passagem também, onde a mulinha falou com ele. Só que o que me chama a atenção, amados, é que quando ele monta na mula de manhã para sair, na Bíblia está assim, que Deus se irou com ele. Aí eu fiquei pensando, falei, mas peraí, coisa doida, Deus manda ele ir, aí quando ele tá saindo, Deus se ira com ele. Aí eu fui, meditar, pesquisar a respeito, o porquê disso, Falar, Deus fala uma coisa e depois fala outra, que doideira que é essa? Só que aí o que acontece, irmãos, que até o tema dessa mensagem, Deus falou, tá falado. Quando Deus entrega uma palavra pra gente de alguma coisa, ele não volta atrás. E só que é assim também, amados, Nós temos o nosso livre-arbítrio, Porque Deus ele não quer escravos, ele quer pessoas
que o amem e acreditem nele, tenham fé no que ele diz, né? Sejam fiéis a ele. E ele deu corda para Balaão dessa segunda vez, né? Ele falou, ele já tinha, né, que nem eu friso novamente, ele já tinha falado para ele que aquele era um povo santo dele. Que não era para ele fazer nada. Aí quando surgem outras pessoas novamente, ele teima, digamos assim. Então, né, o que a gente vê aqui também? De repente, ele cresceu o olho, digamos assim, naquelas riquezas, né, que foram oferecidas para eles. Aí, né, a carninha falou mais alto e ele foi consultar Deus de novo. E Deus deu trela para ele, para ver até onde ele ia. Então, por isso que diz que, né, na Bíblia, diz que Deus se irou com ele, porque ele saiu para ir. Sendo que da primeira vez ele já havia falado que ele não ia fazer nada. Então, por que ele tinha que ir? E a Bíblia, amados, nós temos várias passagens, né, que confirmam isso, né, que Deus, quando ele fala uma coisa, a gente tem que ser obediente, né? Falou uma coisa uma vez, está falado. Se a gente pegar a passagem de Abraão, né, que está lá em Gênesis 12, Deus chegou para Abraão e falou: ó, sai da sua terra e da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que o que Abraão fez? Levou um sobrinho junto. Né? E só para ficar bem claro, amor, quando Deus falou para ele sair, levar e sair da parentela também, sobrinho é parente. Né? Uma coisa que a gente precisa ter em mente aqui também é assim, a nossa família, vamos dizer, quem é casado, é você, sua esposa e seus filhos. Casou, o resto virou parente, inclusive pai e mãe. Né? Então, Abraão foi desobediente e levou o sobrinho dele Ló. E qual a consequência que isso teve para Abraão? Teve um momento que os rebanhos, né, as riquezas deles cresceram tanto, desculpa, que os pastores, né, deles começaram a brigar por causa de espaço, né, para os bichinhos poder comer. Então chegou um determinado ponto que ele foi obrigado a se separar do sobrinho, porque já estava tendo problema. E aí, na minha visão, a gente pode ver um outro ponto também, amados, que tudo aquilo que o sobrinho dele conquistou era para ser de Abraão, só de Abraão. Vamos dizer assim, se naquela época Abraão foi milionário, ele poderia ter sido bilionário. Mas como foi desobediente, ele teve uma perda. Né? E ainda depois teve mais uma dor de cabeça, digamos assim, que a gente pode ver lá em Gênesis 14, que o sobrinho dele foi capturado, e ainda ele teve que ir lá arriscar a vida dele e dos seus para ir resgatar o sobrinho e as coisas dele. Né? E mais um ponto ainda, amado, né? Tá me vindo no coração agora, também, nessa separação, Abraão chegou para o sobrinho dele e falou: pode escolher o lado que você quiser ir, o lado que você for, eu vou para o oposto. Aí Ló olhou para um lado onde estava lá, né, campos verdejantes, né, uma área linda, verde, com fontes de água. E lógico, né, amados? E o outro lado um deserto, né? Qual você escolheria, né? Qualquer um escolheria aquele lado. Então, uma outra perda no meu que de repente Abraão pode ter tido. Ele já poderia ter ido para um lugar todo formado, todo bonito, mas não. Teve que pagar mais um pedágiozinho de ir para uma área seca e formar toda aquela região para poder construir a sua cidade, o local onde ele ficou.
E mais um caso bem claro, amados, de como, né, a desobediência, né, gera consequências, a gente tem com Moisés. Lá em Números também, né, em Números 20, a gente encontra aquela passagem onde o povo começa a murmurar, né, que estava com sede. Deus chega para Moisés e fala para ele falar com a rocha para sair água. Aí o que Moisés fez? Ele foi lá, mais uma vez, como ele já tinha tocado a rocha uma vez, ele foi e fez a mesma coisa. Pegou o cajado dele, deu duas pancadinhas na rocha e saiu água. E com isso, Deus ficou bravo com ele. E qual foi o castigo dele? Ele não entrou na terra que Deus havia prometido. Ele viu o povo entrar, mas ele morreu e não entrou. Então, amados, o que eu queria trazer para vocês é isso. Fiquem atentos, né? Pois quando Deus fala, ele fala só uma vez, né? Eu já tive uma experiência com isso, né? Relacionado exatamente isso, onde eu não obedeci. Não é que não obedeci, Deus me deu uma ordem, mas Satanás é tão. Ele usa de artimanhas, né, tão grandes, digamos assim, que no meu caso, como Jesus no deserto, né, ele usou a Bíblia comigo também para fazer eu me desviar. Para achar que aquilo que Deus tinha me pedido, ele tinha voltado atrás. Né? Ele colocou na minha mente que aquilo que Deus tinha me pedido era um teste. E qual a consequência disso, amados? Eu comecei a morrer espiritualmente. Comecei a entrar numa depressão, não queria sair da minha cama. E durante um ano eu senti que a minha vida não saiu do lugar. Muito pelo contrário, voltou atrás. Perdão, amados, enrosquei o dedo no fio aqui, deu uma balançadinha. Então fiquem muito atentos. Deus falou, está falado, não tem volta. Para que vocês tenham uma vida, uma caminhada mais tranquila e abençoada. É isso que eu queria trazer para vocês, meus amados. Então que Deus os abençoe, que Ele faça resplandecer a luz dele sobre a vida de vocês e até um próximo vídeo. Shalom, meus queridos.